A gente está numa fase que vai começar, já começou, né? A especulação. Quem é o novo Papa? Quem vai ser, afinal, o novo Papa? E essa fase de especulação, ela houve especialistas, estudiosos, aqueles observadores do Vaticano, pessoas muito talentosas, muito competentes, que conhecem a fundo o mundo da igreja, que é fantástico. Muita tradição, muitos ritos, todo o processo do sepultamento do Papa é uma coisa cheia de ritos. Aí o Papa Francisco mudou alguns desses ritos, mas também envolve muitos ritos, mesmo os ritos que ele adotou, que ele simplificou. E aí vem aquela fase, bom, afinal, quem é que vai ser o novo Papa? E aí tem um negócio interessante, que tem uma frase, nós temos áudio? É uma frase em italiano, que diz o seguinte, vamos ouvir primeiro em italiano. Che chi entra papa esce cardinale. Que chi entra papa esce cardinale. E tem a versão chi entra papa in conclave ne esce cardinale. Quem entra papa no conclave sai cardeal. Quem entra papa sai cardeal. E essa é uma frase que se diz. Entrou papa, saiu cardeal. Porque a lista de papável é uma coisa crescente. Porque a quantidade de cardeais vem aumentando brutalmente. A gente houve um tempo em que existiam 20 cardeais. Depois a gente passou a ter 70 cardeais. Depois a gente passou a ter 100 e poucos cardeais. Agora a gente tem uma quantidade monumental de votos, 138 votos, de 90 países. A gente tem cardeal de 90 países. Né? Então, pulverizou. A Europa, que já concentrou o grosso do número de cardeais, hoje tem 40% dos cardeais do mundo. Se você somar África e América do Sul, dá 1/4 dos cardeais do mundo. A Ásia tem 17% dos cardeais. Então, você tem uma pulverização grande dos cardeais. E aí, você vai olhar a lista dos papas. Vamos pegar os últimos 7 papas. Pio XII, João XXIII, João Paulo II, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. 7 papas. 7 vezes conclave, escolhendo no colégio cardinalício, escolhendo os papas. Quantos desses papas frequentavam a lista de favoritos? Pio XII, favorito. Não era frequentava a lista de favoritos. Paulo VI, favorito. Bento XVI, favorito. Esse favoritíssimo. Então esses 3, a Vitória deu um nome entre os favoritos. Agora 4 contra 3, não favoritos. João Paulo I, João XXIII, não era um papa que frequentava a lista dos favoritos. Italiano. João Paulo I, não era. João Paulo II, não era. Francisco, não era. Aliás, quando Francisco foi escolhido papa, havia um candidato argentino que frequentava, era citado na lista dos argentinos, está vivo, Leonardo Sandri, era citado, mas não falavam do Francisco. E de repente deu o Francisco. Que o Ratzinger foi uma coisa incrível para ser o Bento XVI, o negócio era ele e acabou, ele era o favorito. Mas então, a gente tem, dos últimos 7 papas, 3 foram escolhidos entre nomes cogitados, tidos como favoritos, e 4 não. Agora, quais foram os papas que mais transformaram a igreja nos últimos tempos? João XXIII, que não era favorito. João Paulo II, que não era favorito. E Francisco, que não era favorito. Quer dizer, então, como é que a gente pode, com todo o conhecimento, e quem dizia que os papas eram favoritos? Os especialistas, não eram os jornalistas. Os jornalistas, claro, jornalistas que eram especialistas, mas também especialistas, estudiosos, vaticanólogos e tal.
Então, é importante, eu tô querendo dizer isso. Olha, nas últimas 2 eleições, né, quando teve Francisco, tinha 2 brasileiros na lista. Aliás, os 2, o Odílio Scherer e o João Brás de Avis, que vão ser eleitores agora de novo. Né? E na eleição do João Paulo II também tinha um brasileiro, Dom Cláudio Umes, falecido há 3 anos, e que frequentou a lista e para suceder o João Paulo II e não foi. Né? Então, brasileiros apareceram. Tudo para dizer que a gente tem que ter uma certa calma, a gente fica numa ansiedade para entender para onde vai e por que vai. Né? Qual é a lógica? O João Paulo o Francisco não era tido como favorito, e um dos motivos, Sandro, era a idade dele. Foi o segundo papa mais velho, né, a ser escolhido. Então a idade dele era uma coisa que pesava contra. Ele não figurava entre os nomes mais repetidos. Um ou outro pode ter escrito que achava que ele era um nome razoável. Isso não é uma questão. Tanto era razoável que fez um papado extraordinário. Mas o que pesa no momento é o que os cardeais entendem. E existe até alguns indicadores. Por exemplo, João 23 precisou de 11 escrutínios para sair o nome dele. Né? Já o Bento, 4. Então, é um indicador. Pô. Foram 11 para escolher o João 23, 4 para escolher o Ratzinger, como Bento, 16. O João Paulo II foram 8. Então você vai vendo que vai variando um pouquinho. Né? Essa história do favorito e do não favorito não guarda uma relação com capacidade de liderança. Veja o que foi, claro, o papado de Francisco não foi um papado tranquilo. Ele enfrentou brigas internas pesadíssimas. A gente acompanhou aqui, a gente conversou muito sobre isso nas últimas conversas todas, né? Débora, Sandro, eu, com a ajuda do nosso Rodrigo Alvarez e todos os entrevistados que a gente conseguiu conversar, pessoas que iluminaram esse debate, né? Deixaram bem claro para a gente como foi desafiador esse papado, né? As brigas que ele travou contra os conservadores, as brigas que ele travou contra aqueles que, entendendo que a igreja estava conservadora demais, queriam acelerar demais também, e ele não queria. As brigas não só contra os conservadores, mas contra o crime ocultado pela igreja, né, do abuso sexual, da pedofilia, que ele teve a coragem de mandar tirar o sigilo. Não tem mais segredo em cima disso. Acabou. Então, o primeiro papa que condenou um cardeal na história. Foi preso. 5 anos de cana. Foi preso por roubo, por um picareta. Ele foi lá e cana no cara. Né? Convocou um tribunal. E ele foi condenado. Um papa que teve a coragem de lutar contra a mordomia, contra o uso dos carros de forma indiscriminada, reduziu o salário de cardeal. Tinha um cardeal que morava num apartamento, eu cheguei a comentar aqui ontem, mais de 400 metros quadrados, aluguel de R$80 mil. E ele morava no apartamento. O Papa foi lá e cortou. Mas era o cardeal Burke, que era um conservador inimigo dele. É verdade, ele aproveitou para fazer um acertinho de contas. Mas, ainda assim, ele enfrentou a mordomia. Então, não foi um papado sossegado nem tranquilo. E o próximo papa não vai ter uma vida tranquila. Vai chegar um papa equilibrado, vai chegar um papa que vai conseguir fazer tudo tranquilo e tal. Então, pode dar um dos favoritos, pode não dar um dos favoritos, mas eu só queria chamar a atenção para o fato de que essa discussão, ela é uma discussão que é meio natural nossa, né? A gente fica com uma ansiedade e não dá para fazer pesquisa. Então, por exemplo, quando a gente tem essa dúvida e envolve quem vai ser o novo presidente, a gente pode fazer uma pesquisa, porque somos nós os eleitores. Então, a gente faz a pesquisa, o que a gente pode criticar, olha, essa pesquisa está sendo feita muito em cima da hora. Não é o caso da escolha do novo Papa, não está tão em cima da hora, né? As coisas são em cima da hora. A não ser na escolha do sucessor de João Paulo I,
que morreu em 33 dias, eles não estavam esperando. Não, putz, agora a gente precisa escolher um novo Papa. Aquilo pegou todo mundo de surpresa. Daí porque a escolha de João Paulo II até pode se entender que foi um pouco mais complicada. Ele era um cardeal polonês, ele convivia com o comunismo, ele se aliou ao movimento de solidariedade, ele era um papa contemporâneo, né? O momento do mundo discutindo liberdade, abertura, enfrentamento do autoritarismo, e ele estava nesse combate. Então era um papa, mas mesmo assim um papa inesperado. Foi uma surpresa a vitória dele. Então a gente fica com uma certa ansiedade, a gente quer saber, a gente quer o resultado logo, e vai ser um período meio de vazio, porque de hoje até sábado não acontece nada. Ritos funerários, mas nada Exato. de eleição. Não tem eleição. Aí então você tem a convocação do conclave, que pode levar, a gente ouviu aí, o tempo que for. Pode levar 1 dia, 2 dias, 10 dias, enfim. A gente chegou, os números mostram que se em 34 escrutínios não chegarem a nenhum nome, aí eles fazem o tal uma do espécie de segundo turno, com os espécie dois de... mais votados, mas que continuam com a obrigação de ter 2/3 dos votos. Não é maioria simples. Não, isso não há registro. Não há registro ainda, mas enfim, tem lá a regra. Assim como a gente tem a regra de sucessão, tem o presidente da República, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo. O Brasil já usou vários, né? A gente já teve até o presidente do Senado como presidente, porque nós tivemos a morte do presidente da República, que foi o Getúlio Vargas, tivemos o impeachment do vice-presidente, o impeachment do presidente da Câmara, e então assumiu o presidente do Senado. A gente não chegou ainda a usar um instrumento, né, de colocar o presidente do Supremo Tribunal Federal assim de forma definitiva, né, por ausência do titular. Já tivemos presidente do Supremo tomando posse por viagem, mas não assim desse jeito que eu falei. Mas pode demorar mais, pode demorar menos. A gente vai acompanhar aqui na Band News FM, você vai acompanhar tudo. A gente vai fazer as entrevistas, ouvir as pessoas e tal. Só peço a você o seguinte, calma, não adianta. A gente não vai conseguir responder ninguém com quem a gente conversa. Podemos até entrevistar alguém que fale o nome de alguém que faz todo sentido, né? Mas é quase que uma missão impossível. Basta a gente ver os últimos 7, que 4 não eram favoritos, e desses 4 que não eram favoritos, entre os quais o João Paulo I, que faleceu com 33 dias, os maiores transformadores da igreja no período foram os 3 não favoritos que cumpriram o seu papado. O que é uma coisa incrível também, um dado curioso que é bom a gente ter em mente. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Só uma curiosidade, acho que não vai acontecer. O conclave mais longo da história começou em 1268. Acabou em 1400. 2 anos e 10 meses. Pra terminar. Foram 34 meses de conclave. Aí decidiram, o Papa faleceu. Gregório X foi eleito o Papa. Então, acho que não vai acontecer um conclave de 2 anos e 10 meses. A gente espera que não. O Papa Júlio II, por outro lado, em 1503, conclave mais curto, apenas algumas horas.